Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do terceiro ano. Eu, professor Albino, aqui com a nossa aula de Sociologia, fazendo encaminhamento dos nossos trabalhos, né? Até porque a vida não para, o mundo não para, e a gente tem que vencer os desafios, né? Dando continuidade ao nosso assunto, né? Do capítulo 8, Cidadania Política e Estado, né? A gente vai ver, trabalhar hoje o que são nossos direitos e os nossos deveres, né? Na verdade, a gente está falando de política, que é a política, né? Eu fico muito triste quando eu fico falando de política em sala de aula e os meus meninos ficam assim, meio vesgo e tudo. Ah, não gosto de política, isso é um assunto muito chato, muito batido, todo político rouba. Tem essa coisa toda, mas não é bem assim não, pessoal. Eu até dou razão, de certa forma, as pessoas ficarem com essa ojeriza em relação à política, porque o que a gente assiste nos jornais, na revista e tudo, é justamente a não política, a antipolítica, né? Porque a política, só recapitulando, ela nasceu para resolver os problemas de uma coletividade da cidade, né? Quando aquela grande quantidade de pessoas se agregaram na cidade, que tiveram vários problemas, com vizinhança, problema assim, variados, porque muitas pessoas, uma pessoa só, já é um problema, imagina milhões de pessoas agregadas em um só canto, né? Então a política vai nascer para isso, né? Então quando a gente fala de três poderes, o executivo, que ele propõe as leis, que é na pessoa do presidente, né? Que foi é, 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 patrocinado, vamos dizer assim, sugerido pelos grandes filósofos do passado, né? No caso, o Montesquieu, né? No seu livro Espírito das Leis, Thomas Hobbes, John Locke, Maquiavel, todos esses grandes, essa política que nós temos hoje organizada, John Locke, organizada foi justamente grandes pensadores que vieram antes de nós para fazer essas propostas, porque o objetivo geral é esse mundão de gente habitar um espaço concentrado, relativamente pequeno, que é o caso das grandes cidades. As grandes cidades é muita gente para pouco espaço para se habitar, né? E essas pessoas se entenderem. A política nasceu para isso, os direitos nasceram para isso, os deveres nasceram para isso, porque ninguém pode estar invadindo, avançando o sinal, ninguém pode estar tirando o direito dos outros, né? Isso até em sala de aula, pessoal. Um comportamento de um professor que queira assediar uma aluna, isso aí é um desrespeito aos direitos dela e tudo. Ou por exemplo, eu sou Ceará, o rapaz lá é Fortaleza, aí o pessoal começa a brincar e tudo sobre o negócio de time. Eu tô com raiva porque o Ceará perdeu para o Fortaleza, aí eu tiro os pontos dos meninos e essas coisas acontecem. Não é muito comum não, mas existe alguns nuances disso, né? Assim, eu não suporto o negro, eu não suporto uma religião, eu sou de uma religião, a pessoa é do outro, vamos supor, eu sou Bolsonaro, meu aluno é PT. Aí tem muito disso que as pessoas confundem, né? Então, quando existe os direitos, quando existem as leis, olha, teve até o livro do Montesquieu, o espírito das leis, olha aí, a lei tem uma espiritualidade, a lei se transforma na cultura, se transforma numa regra para que as pessoas sigam e todo mundo vive em paz. Pronto, falei. O que seria das pessoas das grandes cidades se não tivesse o semáforo, impedindo que esses carros demorem um pouquinho para que os outros passem? Pronto, aquilo ali é um exemplo de organização social altamente show, né? Então nós temos esses três poderes que nós falamos na aula passada, que tem o legislativo que propõe as leis e tem o judiciário que fiscaliza as leis, entendeu? Então todo mundo fica fiscalizando todo mundo. Eles se integram, mas ao mesmo tempo isso é como se fosse separado, né? Sendo que até um pode caçar o outro, né? Por exemplo, o Congresso pode caçar o presidente, o Senado pode caçar o ministro do Supremo, o ministro do Supremo pode caçar os deputados, isso tudo dentro de um trâmite da democracia representativa, que é aquela democracia que a gente vota nos nossos representantes para que esses representantes façam o seu trabalho, que muitas vezes, como eu falei nesse instante, alguns ficam com ojeriza política porque eles não fazem o trabalho, muitas vezes vão se locupletar e muitas vezes vão se aproveitar do momento, do ambiente, do lado financeiro, e acontecem essas corrupções e tudo que vocês estão acompanhando aí nos canais de televisão. Mas como eu estou dizendo, antes de toda essa vibe política organizacional não existir, existia a barbárie. O que era a barbárie, meu povo? É os caras pegar as armas, uns mais fortes que os outros, se degladiarem, se matarem. A gente vê muito isso na Bíblia. Quando Moisés não tinha as leis da 12 tábuas, mas que ele pediu, o Senhor me dê leis, para que eu possa passar para esse povo por obedecer, porque esse povo até agora está desorganizado.
Então existe uma desorganização não só naqueles povos que a Bíblia fez referência, mas se você pegar assim, egípcios, sumérios, caldeus, babilônicos, todo esse pessoal procurava assim um suporte escrito em que todo mundo obedecesse e realmente cumprisse um comportamento que viabilizasse, que fizesse com que eles vivessem em grupo. Né? Então, esse pacote político que nós estamos falando nessas aulas é justamente para que a gente viva em paz e harmonia, que muitas vezes não consegue, porque às vezes tem pessoas que têm tendência a roubar, tendência a matar, aí já há um descontrole. Mas se a gente só fala só do Código Penal, né, essa desobediência, mas se não tivesse assim, por exemplo, leis que impedissem o assédio sexual, aí começaria uma coisa ruim. Lei que o Estatuto da Criança e do Adolescente que não amparasse o aluno. Porque, por exemplo, uma das leis que existe amparando vocês, pessoal, essa lei é absolutamente fantástica, é que eu reprovei, você saiu reprovado, beleza e tal, que eu fiz a recuperação e tudo, e você pode questionar na justiça por que você foi reprovado. Entendeu? Isso aí, nunca um aluno me questionou em relação à reprovação disso, porque dificilmente alunos meus saem reprovados na minha matéria, porque eu faço assim um ambiente que ele vai buscar esse conhecimento e que me dê essa nota. Mas todo e qualquer reprovação, todo e qualquer tipo de nota pode, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, pode ser questionado na justiça. Isso é uma lei que tipo assim, como eu falei, né? Eu quero me vingar do aluno. Eu tô com raiva dele e tudo. Eu não gosto dele porque ele é Bolsonaro e eu sou Lula. Aí, minha amiga, a lei vem e aparece aí justamente para ter essa correção. Por isso que quando eu abro minha boca na sala de aula e fico dizendo, gente, reforça a democracia, vote, goste de política, participe de política, porque eu sei que é essa maneira da gente procurar viver em paz e harmonia e de maneira organizacional num grupo de pessoas, seja ele a sua família, seja ele o seu bairro, o seu país, o mundo de um modo geral. Então são deveres, né? Vamos aqui para os deveres de cada cidadão brasileiro. Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, né? A vida, aí está aí a questão da vacina, né? A liberdade, você pode pensar, as coisas não agredindo o outro, você pode ser qualquer time, torcer qualquer partido, participar de qualquer religião, né? A segurança, que a polícia faz isso justamente com os tribunais, e a sua casa. Se eu entrar na sua casa e não pedir licença, você não autorizar, eu cometi um crime, porque o lar é inviolável, ok? Direito à educação, por isso vocês têm educação de graça, saúde de graça, deveria ser de melhor qualidade, mas infelizmente, né, deixa um pouco a desejar, né? O emprego é para os governantes também garantir para vocês, entendeu? Para todos nós, né? E o lazer. Você tem que ir para uma praia que tem que ter uma polícia, assim, no carnaval, por exemplo, estando aqui na parada policial. Aquilo ali é um direito que está na Constituição, que você tem que ter o direito ao lazer, ir uma festa segura, voltar, ter um trânsito seguro, coisas desse tipo, né? Isso aí, pessoal, que está escrito aqui, que está na Constituição, no Código Penal, vocês não estão pedindo favor. Isso é direito de vocês, conquistados e pago muito bem por vocês, né? Proteção à maternidade e à infância, né? Por isso que tem os exames das mulheres e tudo, tem a vacinação das crianças logo quando nasce e tudo, né? A proteção que pelo Conselho Tutelar, né? Tiver uma criança maltratada aí pelos pais, pelos familiares, a justiça chama, né? Liberdade religiosa, né? Eu acredito que nessas duas salas de terceiro ano, eu acredito que tenha aí uns 4, 5 segmentos religiosos. O cara quiser ser catimbozeiro, ele é. Se o cara quiser ser testemunho de Jeová, ele é. Se ele quiser ser católico, enfim. Ou não ter nenhuma religião. Isso aqui também é assegurado por lei. Gente, tem países que não aceitam, né? Se você tiver uma Bíblia, um crucifixo ou uma medalha de Nossa Senhora lá no Afeganistão, você pode pagar com a sua vida. Infelizmente, ainda tem essas partes aí, né? Exercer a profissão que quiser, né? Você não é obrigado a ser médico, advogado, você escolhe do seu bel prazer, né? E não se submeter a tortura nem a ato degradante, né? A prisões e tudo. Por isso que o pessoal questiona muito essa questão dos direitos humanos e tudo, porque o cara está preso, mas se garante lá uma moradia, se garante lá uma comida, uma roupa, uma coisa assim, para ele cumprir a pena, né? Ele não vai ficar em regime de tortura, né? Isso são os direitos que, como eu estou dizendo, você não pede favor, é seu. Agora, os deveres: respeitar as leis, que a gente tem por obrigação, né? E respeitando as leis, automaticamente a gente respeita o semelhante. É um direito seu você respeitar
Aliás, é um dever seu você respeitar a lei, porque é um direito do outro. Aquela história, o meu só começa quando o seu termina, isso aí é meio questionável. Não tem essa história de nada começar e outra começar, não. Todos os direitos e todos os deveres têm que ser cumpridos por cada cidadão. Direito a voto, né? Até para votar para diretor da escola, né? Isso aí porque é, no primeiro artigo da Constituição diz assim: todo poder emana do povo. Aí, mas esse poder é exercido pelos seus representantes, né? Seja ele deputados, senadores, vereadores, diretores de escola, etc, etc. E no caso, se você estivesse nos Estados Unidos, você votaria em xerife de polícia, né? Respeitar os direitos dos outros, né? Aí é que está a história do não racismo, as diferenças, principalmente essas diferenças de religião quanto às religiões afros, né? O pessoal, muita gente não aceita esse credo diferente do que é o cristão, mas é um direito das pessoas. Se na sua concepção está errada, cabe a você respeitar. Você não está aderindo àquela situação. É como às vezes algumas famílias tradicionais héteras, né? Que não aceita essa revolução dos pares iguais, ter os seus direitos de casamento ou coisa assim. Como eu estou dizendo, se a sua religião, se você não aceita, mas pelo menos respeite. Você vai matar 40 milhões de pessoas, nós temos 40 milhões de homossexuais. Você vai brigar com esse pessoal todo? É complicado, né? Assim, a gente respeita também, principalmente em alguns credos religiosos, as pessoas pensarem diferente, mas assim, em nome de uma democracia, em nome de uma respeitabilidade e em nome de uma organização social em que as pessoas passem a conviver, mesmo você não aceitando certas concepções, certas ideologias, mas cabe a gente respeitar, porque é o que não sou nem o que eu estou pedindo, é o que a lei exige de cada um de nós. Esse é eu, esse é você. Colaborar para a preservação do patrimônio histórico-cultural e ter atitudes que ajudem na preservação do meio ambiente, não estar queimando, não estar desmatando, não estar poluindo os mares, ou coisa desse tipo. Né? Então, pessoal, uma sociedade ela só é organizada da forma e só consegue caminhar se a gente tiver essas normas e regras para obedecer no cotidiano, principalmente na produção da educação, que é o maior feito que a humanidade tem para que os convivas, para que a comunidade internacional passe a viver em paz e harmonia. Esse aqui foi o nosso recado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero reencontrá-los em breve. Tchau.